Feliz sábado a todos que estamos aqui na Igreja Central, Adventista do Sétimo Dia Central de Campos. Saúdo aqueles que estão aqui presencialmente, aqui todos respeitando os devidos espaços, distanciamentos de segurança. Como vocês podem ver, tudo sendo cuidadosamente preparado para que todos que aqui vierem tenham e se sintam seguros na presença do Senhor. E saudamos também a você que nos assiste pelos canais do YouTube e do Facebook. Muito obrigado por nos receber em sua casa. Você, amado irmão, amada irmã, que por algum motivo não pôde estar conosco aqui esta manhã. Você que faz parte talvez do grupo de risco, que ainda não pode estar conosco. Que Deus abençoe a você e a sua família durante este período, e que nesta manhã todos nós tenhamos a certeza de que tivemos um encontro com Deus. Estamos felizes, e eu fiquei assim agradecido a Deus por coincidir a minha vinda a Campos com a reabertura da Igreja Central. E eu fico feliz porque este é um momento muito importante, e por incrível que pareça, a igreja hoje é uma das grandes parceiras e uma das poderosas armas que o governo, a sociedade tem para combater esta pandemia do coronavírus. Por quê? Porque a igreja, ela ocupa e desenvolve um papel preponderante, que é um papel de trazer tranquilidade, esperança, conforto. Então, uma igreja fechada, você não consegue ter este acesso. Eu sei que nós podemos ter pela internet, você está nos assistindo e Deus vai lhe abençoar tremendamente. Mas quando nós estamos reunidos como congregação, a congregação dos santos, Deus se manifesta entre nós. Nós podemos, olhando um para o outro, uns para os outros, podemos ter a certeza de que alguém está olhando, alguém está nos ouvindo, e com certeza saímos desse local melhores do que quando chegamos. Então, nós não queremos, como igreja, prejudicar o trabalho. Pelo contrário, como igreja, nós vamos contribuir, e com certeza, com as igrejas abertas, teremos condições de combater melhor esta pandemia do coronavírus. E quem sabe agora vamos começar uma marcha já de resolução, porque será uma ferramenta e uma arma a mais que a sociedade terá para ajudar as famílias a combaterem o coronavírus. Então, louvo ao Senhor porque este município permitiu que as igrejas fossem abertas, respeitando todos os protocolos de saúde, respeitando a tudo aquilo que precisa, para que possamos juntos trabalhar para combater esse problema e ajudar as nossas famílias a superarem este momento tão difícil. E falando em momento difícil, eu queria abrir a Bíblia com você no livro do Apocalipse. Por quê? Deixa eu colocar o meu óculos. Como você sabe, pela voz e pela fisionomia, pareço ter 18 anos, né? Mas estou com 54, então não tem jeito, tem que usar o óculos. E aqui, por que eu quero estudar com você sobre o Apocalipse? Porque muitas pessoas estão atribuindo os momentos que estamos vivendo ao Apocalipse. Alguns chegam até a dizer assim: é o Apocalipse. E as pessoas começam a ficar com medo. Você sabia que as pessoas têm medo do livro do Apocalipse? As pessoas têm medo e falam: não, é coisa terrível, vão acontecer coisas terríveis, nós vamos viver o Apocalipse. Eu fiquei pensando, será que é tudo isto mesmo? Será que o Apocalipse foi escrito para trazer medo? Tem alguns filmes hollywoodianos que tem como título o Apocalipse, o dia seguinte, e outras coisas que as pessoas olham e ficam apavoradas, sempre atribuindo ao Apocalipse algo terrível. E eu queria com você hoje analisar e desmistificar. Eu me lembro, eu trabalhei no Nordeste, e lá no Nordeste eu fui em uma igreja quando a lição era do Apocalipse, e uma senhora fez menção de ir embora, e ela falou assim: pastor,
o meu pastor da minha igreja disse que a gente não pode ler o Apocalipse, porque o Apocalipse é um livro amaldiçoado. Eu fiquei, pode ter um livro amaldiçoado na palavra de Deus, se a palavra de Deus é bênção. Quando você abre Apocalipse, no capítulo 1, versículos 1 em diante, olha o que diz, Apocalipse capítulo 1 em diante. Você pode acompanhar conosco também, você que está nos assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, já está inclusive na telinha, ali diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está o quê? O que você leu aí? O que estava escrito ali? Amaldiçoado? Bem-aventurados aqueles que fizerem o quê? Fecharem o Apocalipse? Bem-aventurados aqueles que lerem, que ouvirem, porque o tempo está próximo. Então eu pergunto, devemos estudar o Apocalipse ou não? Ele é maldição ou é bênção? É bênção. Agora, para nós entendermos qual foi o contexto, por que o Apocalipse foi escrito, com que finalidade? Bom, vamos entender, logo um pouco antes de Jesus ascender ao céu, lá no livro de Atos, capítulos 1 e 2, ele fez uma promessa, que está em Atos 1, versículos 5, 6, 8, depois no 2, ele dizia o seguinte: olha, eu voltarei ao Pai, mas vos enviarei um Consolador. Vocês, a igreja, as pessoas foram batizadas com água, mas vocês serão batizados pelo Espírito Santo, e vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Samaria, na Judéia, e em todos os confins da terra. E logo em seguida, no capítulo 2, diz que eles estavam todos reunidos, porque eles compreenderam a magnitude da sua missão, da sua função, e eles estavam clamando pelo Espírito, clamando por esse batismo, clamando por esse poder. E enquanto eles estavam clamando, diz que naquele momento, em Atos 2, o ambiente onde eles estavam começou a tremer, e um vento muito forte fez um barulho ensurdecedor, desceu aonde eles estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E a sua palavra passou a ter poder, que quando eles pregavam, no livro de Atos 2:37, diz que o coração das pessoas que ouviam ficavam compungido, palavra diferente, né? Compungiu-se-lhes o coração, ou seja, ardeu, mexeu com o coração deles, e eles perguntavam: o que faremos, irmãos? E Pedro dizia: vocês querem ter o mesmo poder, o mesmo dom? Então arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e então recebereis o dom do Espírito e a salvação. E diz que na primeira mensagem de Pedro foram quase 3.000 pessoas batizadas. No segundo evangelismo, quase 5.000. E mais à frente, lá em Atos 5:6, dizia, e já era tanta gente que já não se podia mais contar. Então você percebe, a igreja, ela começou dentro de uma proposta e de um poder e de uma ação muito forte. E aquilo foi quebrando, além de quebrar, aquilo foi derrubando todas as barreiras que Satanás havia colocado para impedir as pessoas de terem o encontro com Jesus. A igreja saiu de maneira invencível. Agora você sabe, como eu também, por que está havendo essa pandemia? Por que está havendo todo esse problema? Por que as igrejas foram fechadas? Não foi por causa de governo, não foi por causa da pandemia em si, mas é um esforço de Satanás para tentar que a igreja cumpra com o quê? Com a sua missão. Porque você imagina, todas as vezes que esta igreja é aberta, o Espírito Santo se manifesta aqui.
E pessoas serão batizadas pelo Espírito Santo, sim ou não? E nós sairemos daqui cheios de poder para fazer o quê? Testemunhar. Testemunhar em casa, testemunhar no trabalho, testemunhar no colégio, na faculdade, na vizinhança. Então, a igreja sai com poder. Então, Satanás pensou, tem que fazer alguma coisa para impedir a igreja de avançar. E o que ele fez? A Bíblia diz que surgiu um imperador insano chamado Domiciano. E Domiciano começou a exigir, agora todo mundo tem que adorar a mim, como imperador. Os cristãos não fizeram isso. E, consequentemente, eles começaram a ser perseguidos, os cristãos. E, nesse momento, entrou em cena um homem chamado João. Quem era João? João era o último apóstolo que conviveu com Jesus. O último que não havia morrido ainda. E ele começou a trabalhar com poder. Ele havia recebido o Espírito. E por onde ele passava, as pessoas eram animadas. Estavam desanimando, ficaram fortalecidas. Vou continuar. E diz a palavra de Deus que Domiciano falou, enquanto este homem estiver vivo e falando, Deus, ou melhor, Jesus Cristo, continuará vivo no coração das pessoas. Gente, eu fiquei impressionado. Olha o que Domiciano diz, você que está me assistindo pelo YouTube e Facebook. Enquanto a voz de João continuar audível, Jesus continuará vivo no coração das pessoas. Que poder! E sabe o que decidiram então? Vamos matar João, vamos silenciar esta voz. E você conhece a história. Jogaram João dentro de um caldeirão de azeite fervendo. Gente, olha, eu sou muito bom na cozinha, sabia disso? Eu sou fantástico. Uma vez minha esposa não estava em casa, estava trabalhando. Eu falei assim, eu vou fritar um ovo. Fiz todo o cerimonialismo, né? Peguei a bandeja, coloquei ali, coloquei o óleo, mas tem que ter a colher, né? Óleo quentinho. Aí eu peguei a colher, como todo homem bem higiênico, lavei a colher. Só esqueci de um detalhe, enxugar a colher. E eu peguei o ovo, quando fui quebrar o ovo ali, caiu um pingo d'água no óleo fervente. Espirrou aquele óleo, caiu uma gotinha na minha mão. Gente, como aquilo ardeu. Eu sou bom, né, na cozinha, né? Eu tenho a marca até hoje para lembrar o que aconteceu e que não pode colocar a colher molhada num óleo fervente. Então, se uma gotinha me causou esse incômodo, imagina um caldeirão de óleo. Mas a Bíblia diz que, curiosamente, quando lançou João ali dentro, nada aconteceu com ele. Porque, amigos, não adianta, quando você está com o poder de Deus na sua vida, Satanás não pode prevalecer sobre você. Ele não vai impedir você de cumprir com a sua missão. E foi aí, então, que Domiciano teve a ideia, eu vou exilá-lo, ele vai para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era um complexo de 5 ilhas que ficavam no mar Egeu, ilhas rochosas, onde Domiciano mandava os prisioneiros políticos. E eles ficavam lá quebrando pedras e ficavam lá até morrer. E João foi para lá. E quando João chegou lá, ele pensou com ele, agora eu silenciei. E Satanás também pensou, agora acabou. E caíram em cima dos cristãos. Alguns até começaram a desanimar. Só que o que eles fizeram... Gente, Satanás é muito inteligente. Satanás é muito sábio, mas Deus é a sabedoria. Satanás não consegue prevalecer. Ele pensou que estava tirando João de cena, mas na verdade Deus permitiu, porque ali, naquela ilha rochosa, somente com o mar em volta, com a água em volta, naquele silêncio, daquela comunhão, Deus preparou o cenário para que João tivesse a maior revelação que um mortal já teve nesta terra. Por isso, pense bem, quando você estiver passando por uma crise, por um deserto, e pensando que você está sendo a pessoa mais desafortunada do planeta, talvez você pode estar passando isso agora, que está me assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, talvez você esteja aqui que está me assistindo, vivendo um momento difícil, pense bem. Todos pensavam que João havia acabado, que aquilo foi terrível, mas naquele ambiente silente, ele teve a maior experiência da sua vida. E quem sabe nesse deserto que você e eu estamos vivendo, é o momento que Deus vai ter para a oportunidade de trazer a você a maior experiência que você jamais viveu.
E ali, naquele momento, João sozinho, a igreja sendo perseguida, ali ele teve a sua maior revelação. E foi ali que Deus se manifestou e apresentou a ele o Apocalipse. Como que Deus se apresentou a ele? Você vai aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Aqui diz que João estava no dia do Senhor. Olha como ele fala aqui, ó. João 9 em diante. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, que era o sábado. Não é? Muitas pessoas dizem que é o domingo. O domingo só começou a ser o dia adorado pelos cristãos no ano 321 com o concílio de Nicéia. Antes não, quando Constantino admitiu isto. Achei-me em espírito no dia do Senhor, que era o sábado, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eram as 7 igrejas que compunham a Ásia Menor e que estavam fazendo o trabalho da pregação naquela região. João ouviu, João estava assim, imagine a cena. João está ali, não sei se era o pôr do sol, não sei se era pela manhã, mas o fato é que ele foi tomado em visão. Ele viu o céu se abrindo diante dele. Ele viu um trono brilhante. Ele viu algo que ele nunca havia visto antes. E enquanto ele está olhando tudo aquilo, ele ouve uma voz como de trombeta, uma voz como de muitas águas, um estrondo que quando falava, todo aquele complexo rochoso, ele estremecia. As ondas começavam, a água ficou agitada. E quando ele olhou para trás, o que ele viu? Veja o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, simboliza autoridade, respeito, poder, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força, ou como o sol ao meio-dia. Amigos, quando ele se virou, quem que ele viu? Ele viu ao seu amado Senhor Jesus Cristo, um semelhante ao Filho do Homem, aquele que diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Imediatamente ele reconheceu, mas ele estava ali com a sua coroa de espinhos, ele estava ali com vestes manchadas de sangue, ele estava machucado, ele estava ali abatido. Como que ele estava? Aqui diz: estava em sua majestade, glória e poder. No meio de 7 candeeiros, 7 candeeiros, ali mesmo no final, no versículo 20, diz que são as próprias igrejas da Ásia Menor. As 7 estrelas que ele tinha na mão eram as igrejas, e ele estava ali. E quando João viu aquela cena, amigos, você que me assiste pela internet, o que aconteceu com João? Olha só, veja o versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Como morto mesmo, ele havia morrido. Acabou. Mas foi quando disse que Deus se aproximou, pôs sobre ele a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amigos, naquele momento ele sentiu Deus se aproximou. Quando ele caiu como morto, imediatamente aquele filho do homem, Jesus Cristo, o seu Salvador, o seu Senhor, se aproximou e disse: João, não temas, sou eu. E tocou nele. Naquele momento que o tocou, ele viu sua força sendo recobrada, e ele ficou em pé e falou: João, sou eu. Lembra? O que estive morto e agora estou vivo, eu tenho as chaves da morte comigo. Você pode imaginar? Há quase 70 anos, João não via o seu amado mestre.
João, aquele que deitava a cabeça no peito de Jesus. Foi bom aquele encontro? Sim ou não? Eu fico imaginando, os dois devem ter se abraçado, devem ter chorado. João deve ter dito: quanta saudade, como foi bom ouvir a sua voz. E Jesus dizia: como é bom poder abraçar você. João, você não está sozinho. Porque quando João olhou para Jesus, quando ele falou, tudo estremeceu, o mar se agitou, e viu aquele homem que não podia nem olhar direito para o seu rosto, que era como o sol ao meio-dia, e ele pensava em Domiciano, que estava fazendo. Quem era mais forte, Domiciano ou ele? Quem era mais forte? Quem era mais poderoso? Amigo, eu quero convidar você a contemplar esse Jesus que está aqui hoje. É esse mesmo Jesus que está lá com João. Contemple esse Jesus e olhe o deserto que você está passando. Quem é mais forte? Quem é que está ao seu lado agora? Quem é mais forte? Quem está ao seu lado ou Satanás que está tentando destruir você, sua família, sua esperança? E a mesma coisa que ele disse para João, está dizendo para você: não temas, eu sou o primeiro, o último, aquele que estive morto, mas que agora vivo. E aí ele fala o seguinte, no versículo 19: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. E ali então está explicado por que Jesus mandou que escrevesse o livro do Apocalipse. Para que João, para que a sua igreja e para que nós hoje no tempo do fim soubéssemos por que está acontecendo tudo isso. Não foi para amedrontar você, não foi para colocar terror em você, porque o Apocalipse, porque esses monstros terríveis, porque isso, não. Deus está dizendo assim: olha, eu estou com vocês, escreve. E João começou na sua visão, a primeira coisa: escreve para as igrejas, porque eu estou no meio delas. Diga a elas que elas não estão sozinhas, eu estou caminhando entre elas. Diz que Jesus caminhava entre os 7 candeeiros, e aquelas igrejas representam a igreja de Deus em todos os períodos, desde a época de João até os nossos dias. E quando a Bíblia diz que Jesus caminhava entre elas, que Jesus está caminhando entre nós hoje. Você não está sozinho. Deus está aqui na igreja. O seu batismo, o batismo do Espírito Santo vai se manifestar aqui hoje. Como o sol ao meio-dia, a glória de Deus vai se manifestar aqui. A glória de Deus vai se manifestar na sua casa. Se você abrir o seu coração e permitir que Jesus entre, Ele vai se manifestar na sua vida. Você e eu não estamos sozinhos. E ele começou contando a história de cada igreja, detalhadamente, porque Deus conhece a você e a mim detalhadamente, nos mínimos detalhes. Sabe por que nós estamos sofrendo? Sabe o que é aquilo que estamos sofrendo porque é culpa de Satanás? Sabe por que nós sofremos com aquilo que é culpa nossa mesmo? E ele sempre dava, você em cada igreja, um conselho e uma promessa. Arrepende-te, compra de mim, toma de mim de graça. Se você fizer isso, eu dar-te-ei a coroa da vida. Persevere. Então ele conhece você, ele sabe. E João ia escrevendo, e de repente levou João até o trono onde estava o Pai. E lá o Apocalipse diz, eu estou contando porque o reloginho está avançando e temos que cumprir o horário. E disse que lá ele viu o livro da vida, onde estava o nome de todos os que seriam salvos. E ele viu quando o Cordeiro pegou aquele livro, todos se ajoelharam diante dele, e ele abriu o livro. E quando abriu o livro, diz que Satanás aqui na terra ficou irritado, ficou agitado, e ele começou uma batalha. Em Apocalipse 12:17 diz que irou-se o dragão contra a mulher, e foi fazer guerra com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Mas você vai em Apocalipse 14, e você já pega ali nos versículos 6, dizendo que viu um anjo, um grande, terrível e tremendo anjo voando, as 3 mensagens angélicas. E enquanto Satanás trabalhava, Deus dizia: não se preocupem, temei a Deus e dá-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo. E a palavra juízo na Bíblia quer dizer adoração, libertação. Juiz na Bíblia não é quem condena, o juiz da Bíblia é
aquele que liberta. Então, quando o juízo for estabelecido na terra, não será para condenar ninguém, mas para vindicar aqueles que foram salvos, que perseveraram e foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 17 que a grande meretriz se levantaria. Apocalipse 18 fala que ela seria derrotada, porque Jesus se levantaria do seu trono, concluiria o seu trabalho. Enquanto isso, aqui na terra, os justos estariam sendo selados, as pragas estariam caindo. Mas quando Jesus se levantasse, grande trovão, todo o universo se levantaria agora, porque chegará o momento final. E quando Jesus descer à terra, diz a palavra lá em Apocalipse 19, 20, que já Satanás tentaria fugir, porque Jesus viria, e quando ele se manifestasse, os mortos em Cristo ressuscitariam, como diz 1 Tessalonicenses, e nós os que estivermos vivos, porque Paulo pensava que estaria vivo naquela época, mas ele não está. Quem vai estar vivo pela graça de Deus seremos eu e você, porque nós estamos vivendo nesses dias que o Apocalipse fala. E diz que nós, os que estivermos vivos, nos uniremos com aqueles que estarão ressuscitando, seremos transformados pela sua glória e subiremos com Ele para o céu. Infelizmente, aqueles que não aceitaram a Jesus, que não reconheceram o tempo de graça, talvez você está me assistindo agora, talvez você está aqui agora, se você e eu não nos arrependemos, não buscamos a Jesus, esse é o momento, este é o seu tempo de graça, mas infelizmente aqueles foram consumidos, ou melhor, serão consumidos pelo manifestar da sua glória, e Satanás vai tentar fugir da presença do Senhor, mas vai vir um anjo poderoso, e vai prendê-lo nesta terra, dizendo, não, você agora vai aguardar aqui, porque você vai ficar aqui nesta terra, deserta, nesse abismo, vendo tudo que você fez com os seus anjos, aguardando a volta do Senhor, para sentenciar e ajustar contas com você. E diz a Bíblia que nós vamos passar 1000 anos no céu, e ali daqueles 1000 anos ao final iremos saber por que estaremos no céu, e por que aqueles estão na terra, por que nós pensamos que aqueles que seriam salvos não estarão, e aqueles que não estariam estarão salvos. Você vai saber por que você vai estar lá, por que eu vou estar lá, porque eu quero estar. E diz que quando Deus terminar de apresentar todo o livro e tudo que Ele fez, todos dizemos, justo é o Senhor em todos os seus preceitos, em todos os seus princípios. E quando terminar, Ele virá para esta terra depois de 1000 anos. Os mortos ressuscitarão, Satanás vai tentar se arregimentar contra Cristo, e diz a Bíblia que Deus vai lançar Satanás, a morte, a besta do Apocalipse, o dragão, todos no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E depois que eles forem lançados, todos infelizmente que não aceitaram a Jesus, e esse mesmo fogo vai purificar toda a terra. E lá em Apocalipse 21, 4 em diante diz, e Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor, porque todas estas coisas serão passadas. E João, em pouco tempo no Apocalipse, teve um vislumbre, e ele percebeu, nossa, é uma batalha, mas nós seremos vencedores, e o nosso final será feliz. Eu pergunto, esse livro é um livro de medo ou de esperança? De esperança. Sabe o que o Apocalipse está dizendo para você? Não desanime, o seu sofrimento terá um fim, a sua história ainda não acabou. Talvez você esteja preocupado com o coronavírus, talvez você perdeu um ente querido, talvez você esteja aqui angustiado. Eu orei pela família da irmã Eliane Gama, né, que descansou no Senhor, mas ela descansou como uma vencedora, e nós a veremos novamente. Lógico, não foi pelo Covid, foram por outras circunstâncias, mas estou dizendo, talvez você esteja sentido, triste, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a sua história ainda não acabou. A história de todo aquele que perseverar até o fim é uma história de salvação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E olha o que Jesus disse no Apocalipse 21, versículo 7. Apocalipse 21, 7, ele diz assim, ó, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho.
E lá em Apocalipse 22, várias vezes ele escreveu: escreve, João, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Quando João terminou de escrever o Apocalipse, ele estava abatido, triste, desanimado ou confiante? Confiante. Por isso que ele escreveu: bem-aventurados, felizes, os que lerem e virem e testemunharem o que eu testemunhei. Felizes os que lerem e guardarem, porque o tempo está próximo, o tempo da nossa redenção está próximo. Eu quero desafiar você agora a ser uma pessoa que contemple com maior exatidão as obras do Senhor no Apocalipse. O que está acontecendo agora não deve servir para assustar você, para amedrontar, desanimar, mas que isso leve você a lembrar do que Jesus falou: quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e erguei vossa cabeça. Por quê? A vossa redenção se aproxima. Eu não sei como você chegou aqui hoje, só sei que eu estou muito feliz, porque as portas da igreja de Deus foram reabertas, para que todos que entrarem aqui saiam com esperança. Satanás tentou fechar as portas, mas ele não vai conseguir. E nós, como igreja adventista do sétimo dia, não iremos apenas abrir as portas da igreja, mas ajudar o mundo a olhar o futuro com esperança. Esse mesmo Deus que se manifestou na vida de João naquele momento e da sua igreja, e vem se manifestando até hoje, Ele está aqui para se manifestar na sua vida, para encher sua vida de esperança, a sua glória, abraçar você e dizer: filho, não temas, sou eu, o primeiro e o último, que estive morto e agora vivo, eu estou aqui contigo, olha, você está aqui na minha mão. Ele tinha as 7 estrelas na mão, mostrando que quando Ele tem os seus filhos na mão, quem pode tirar? Como dizia Paulo: quem pode me afastar e nos afastar do amor de Deus? Ninguém. Por isso, nesta manhã, eu quero fazer um desafio a você, nesse primeiro culto, e a você que está nos assistindo, que não pôde vir hoje, mas se puder, não deixe de vir aos cultos da igreja, a sua presença é importante. Entre em contato, faça os acertos com o pastor Robson, com a equipe, para ocupar os lugares que podem ser ocupados, mas venha. E se você não pode vir porque faz parte do grupo de risco, tem alguma dificuldade, não se importe com isso, não se preocupe, mas aonde você estiver, procure contemplar o Senhor Jesus. E diante das dificuldades, diga: Senhor, eu não te deixarei. E com certeza Ele vai dizer para você: filho, fique tranquilo, eu estarei contigo, e você vai vencer, e a todo que vencer, eu lhe darei a vida eterna e o direito que entre na cidade pelas portas. Você deseja isso? Meu tempo se esgotou, mas eu queria fazer um apelo a você. Eu não posso abrir a palavra de Deus, amigos, e simplesmente abrir e terminar um programa, porque não é um programa. Foi Deus quem falou a você nesta manhã. E se Ele falou, é porque Ele quer tocar o seu coração. Ele quer batizar você agora. E eu quero ser batizado por Ele. Eu não quero ser batizado pelo medo, pela incerteza do amanhã. Eu quero ser batizado pelo seu Espírito, para trazer esperança, conforto e a certeza de que a minha história ainda não acabou e que o meu final será feliz. Você deseja isso? Eu quero cantar uma música que eu gosto muito, do Gabriel Balestreri. Enquanto eu estiver cantando esta música, eu quero convidar você ouvir, fechar os seus olhos, fazer desta música a sua oração, você que nos assiste também. E se ao final você sentir o desejo de dizer: Senhor, me batiza com o Teu Espírito, eu quero convidar você a se colocar em pé comigo, porque eu quero orar por você. E você que nos assiste também, talvez você que nos assiste ainda nem é batizado, está estudando a Bíblia, mas quem sabe Deus está tocando no seu coração agora, e você está sentindo que Deus está dizendo: esse é o momento de você assumir um compromisso comigo. E se você sentir que esse é o momento, também se coloque em pé
E quando terminar a oração, a primeira coisa que você deve fazer é procurar quem está lhe dando o estudo bíblico, procurar o seu pastor e dizer: eu quero ser batizado. Vamos fazer isto? Feche os seus olhos enquanto eu estiver cantando. Vou passar 4 minutinhos. Pode colocar a música para mim? E faça desta música a sua oração nesse momento. E você que nos assiste pela internet, esta música foi preparada para você. Ouça com carinho e tome a sua decisão. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz para merecer este amor tão declarado, este dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só o teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde eu posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Cante comigo. Eu só vou poder dormir
Você na internet. E só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Todo esse ambiente foi preparado por você que nos assiste pela internet. Porque Deus sabe o que você tem passado, das suas lutas, dos seus medos. Mas lembre-se, você que me assiste, e você que está aqui hoje, a sua história ainda não terminou. E em Jesus, ela terá um final feliz. Pense nisso, não desanime e saiba, o Apocalipse é o livro da esperança. Oremos. Pai querido, obrigado por ter nos dado este privilégio de estarmos aqui com os teus filhos, de podermos abrir a tua palavra e falarmos do que ela realmente significa. Que ao final desse programa que tenhamos sido batizados pelo teu Espírito, que o nosso coração tenha se enchido de esperança, de ânimo para continuarmos avançando. Abençoe os que estiveram aqui hoje, aqui dentro desta igreja, que irão continuar com o estudo da lição. Abençoe os que estão na internet nos assistindo, Senhor, que também sofrem, têm suas lutas, talvez estejam chorando, que eles sejam confortados e batizados pelo Teu Espírito também. Aceite esta nossa oração e nos consagre para este grande dia que o Apocalipse nos reserva, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Que Deus te abençoe.